Campina Grande, terça-feira, dia 5 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia da Televisão Brasileira. E nós temos visto o avanço na área da mídia e da tecnologia hoje em todo o nosso país. Hoje nós temos, através das telecomunicações, a internet, facilidade de nós conversarmos, como estamos conversando agora com você que está aí do outro lado, nos assistindo a qualquer hora do dia ou da noite. E hoje a internet está ocupando um grande espaço da televisão, porque muitas pessoas gostam de ouvir informações exatas daquilo que está acontecendo no momento em todo o mundo. E nós só temos que agradecer a Deus e àqueles que se esmeraram em descobrir, através da tecnologia, essa grande descoberta que foi a internet. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo a continuidade da mensagem que nós iniciamos ontem. Você também terá a oportunidade de ouvir o louvor ministrado pela orquestra Louvores Eternais ao término deste programa. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a segunda parte desta mensagem que nós iniciamos ontem. Pela crueldade que eles praticaram nesses últimos dias, que você assistiu na mídia, os ninivitas faziam coisa semelhante. E aí Jonas sabia que ele ia para meio de um povo anti-Deus, que ele seria certamente o alvo de ser morto, de ser degolado, de ser decapitado, de ser destruído, de ser... Naquela circunstância ele tremeu as bases e disse: eu não vou. E tomou o navio, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, como se Deus não estivesse sabendo de nada, como se Deus estivesse alienado, não estivesse contemplando o que Jonas estava fazendo. E a Bíblia diz que quando ele estava lá, dormindo no navio, lá no porão, Deus levantou uma tempestade, e vocês conhecem a história. O navio ameaçado de ser afundado, eles temendo toda aquela situação em que eles estavam ali, sendo todos eles estavam ameaçados de serem todos, irem todos para o fundo do mar. Pegaram os contêineres de mercadorias que aquele navio ia levando, lançaram no mar para ver se aliviava o peso do navio. Mas como disse um certo pregador, numa certa ocasião, o maior peso, o maior fardo que estava dentro daquele barco não eram os contêineres de mercadoria, de alimentos que o navio estava transportando. O maior peso naquele barco era um homem que estava em desobediência. O peso do coração de rebeldia, de desobediência de Jonas era maior do que centenas e milhares de toneladas de peso que eles tiveram que lançar no mar. E aquele homem dormia, e foram lá até onde ele estava, disse: que fazes aqui dormente? Tu estás dormindo aqui, não estás vendo o perigo que nós estamos todos correndo o risco de sermos todos mortos por afogamento? E aí Jonas abriu o coração e disse: isso tudinho que está acontecendo aí, o culpado disso sou eu sou o pivô disso tudinho aí. Ele sabia o quanto ele estava em desobediência, ele fugia da presença de Deus. Eu costumo dizer que Jonas era o profeta fujão, e naquela hora ele tomou a sentença para si mesmo: o culpado disso tudinho sou eu, pode me lançar no mar e a tempestade vai acabar. Não deu outra. Na hora que ele foi lançado e o corpo dele bateu nas águas do mar, houve calmaria, a tempestade acabou. Deus mandou um peixe, ninguém sabe se era uma baleia, um enorme peixe, engoliu Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites lá naquele ventre do peixe, e fez uma oração, se Deus tivesse misericórdia dele. Ele sabia que estava fugindo da presença de Deus, mas ingenuamente, jamais o homem conseguiria ou conseguirá fugir da presença de Deus.
E enquanto ele estava naquela oração, Deus falou ao peixe para que o peixe vomitasse Jonas. E a missão que ele iria fazer durante alguns dias, em 3 dias ele percorreu toda a cidade de Nínive. Moral da história: a onipresença de Deus é tão grande na nossa vida que nós, mesmo sendo conhecedores de que Ele é o Deus vivo, é o Deus conosco, o Emanuel, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, não importa a circunstância em que você e eu nos encontremos, se você está acreditando, se você não acredita, se você está fazendo ou deixando de fazer a sua vontade, se você está obedecendo ou não, na circunstância em que nós nos encontramos, muitas vezes nós nos comportamos pior do que animais irracionais. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque uma baleia obedeceu, ouviu a voz de Deus e obedeceu, engoliu Jonas. E a mesma baleia que engoliu Jonas ouviu e obedeceu, vomita. E ele, um ser racional, inteligente, não obedeceu. E obedeceu na marra, contra a vontade dele. Nós temos um outro episódio também para descrever aqui para vocês. Está lá no Evangelho, está lá no livro de 1 Reis, Josafá e Acabe. 1 Reis capítulo 22, versículos 4, 5, 7, 8 até o versículo 34. O rei Acabe era um rei sanguíneo, era um homem perverso. E para completar, a mulher chamada Jezabel dizia: sai da frente que eu vou lhe ensinar a ser uma peça boa, como a gente costuma dizer. E aí Acabe ia enfrentar os sírios, e aí fez um pedido para ele: você está disposto a ir comigo contra os sírios? Se você estiver disposto, me ajude. E aí disse Josafá ao rei Acabe: eu estou pronto aí, agora consulta primeiro a palavra de Deus. Consulta primeiro a palavra de Deus. Enquanto o rei Acabe não conhecia Deus, Josafá conhecia. Ele estava familiarizado com aquilo que era fazer a vontade de Deus. Consulta primeiro a palavra de Deus. E aí disseram: vamos ver, nós temos aí alguns profetas aí que sempre a gente costuma consultar. E havia um profeta chamado Micaías. Esse profeta Micaías, sempre quando era consultado pelo rei Acabe, para conhecer a vontade de Deus, sempre ele trazia uma palavra contrária, era sempre uma palavra que não era como o rei Acabe desejaria ouvir. É como muitos crentes às vezes quer ouvir Deus falar, quer que Deus fale aquilo que ele deseja ouvir, mas não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. Há uma diferença muito grande entre você querer ouvir o que seu coração quer ouvir e aquilo que Deus quer que você ouça. É diferente, são dois opostos. E foi exatamente isso que Micaías chegou para ele, ironicamente, disse: vai, Acabe, eu vi todo o Israel sendo bem sucedido nessa batalha, mas como ele sabia que Micaías era um profeta que falava sempre a verdade, disse: eu não te conjuro que fales-me unicamente a verdade. Sabe, você quer ouvir a verdade? Você quer saber qual é o papel da verdade? Eu vi todo Israel disperso e cada um voltando para casa. Na mesma hora Micaías disse: eu não disse a você, Josafá, que ele só profetiza coisa negativa? Bota terra, como a gente costuma dizer, fulano botou terra. Chegou um auxiliar do rei e deu uma bofetada no rosto de Micaías. Quando ele deu essa profecia, eu vi todo Israel disperso e cada um voltando para casa, derrotado. Vai ser uma derrota, vai ser um fracasso. E quando ele falou isso, o rei Acabe disse para Micaías, o profeta: olhe, eu tenho aí vários profetas, todos profetizaram que eu fosse, mas você é um que está profetizando contra a maioria. Sim.
olhe, dê escassez de pão e de água a esse profeta Micaías, e quando eu voltar, eu acerto as contas com ele. Micaías disse: se voltares, Deus não falou pela minha boca, se tu voltares. E de lá no verso 34 desse capítulo, que eu li, que citei para vocês, de 1 Reis, verso 34, que Acabe se vestiu como se fosse um soldado qualquer. Ele não estava vestido com as vestes de um rei. Ele ficou como alguém está paisana, visando entre os soldados lá. Mas no verso 34 desse capítulo diz que um soldado, entesando o seu arco ao acaso, então o homem entesou o arco e atirando ao acaso, não fez mira, não fez pontaria, mas na flecha daquela pontaria estava Deus. Porque na mesma hora diz que o homem que estava, um dos soldados adversários, estava com a sua flecha entesando ao acaso. Ele atingiu fatalmente o rei Acabe. E ele disse: tira-me daqui, tira-me deste combate, porque eu fui fatalmente atingido. E ele morreu. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Jonas estava fugindo da presença de Deus, Acabe também por rebeldia, por desobediência, mas Deus não perdeu nenhum deles de vista. Quando nós fazemos alguma coisa errada, seja o que for, seja em que área for da nossa vida, Deus está nos mirando. Há um hino que nós cantamos que diz assim: Deus está vendo o que andas fazendo, como chamas de fogo escondido entre o povo. Não adianta você se esconder. E aqui eu quero contar apenas uma ilustração, né? Dizem que isso é uma lenda, né? A morte chegou para um determinado indivíduo e disse: olha, tal dia, tal hora, você se prepare que eu vou lhe buscar. E o camarada, ele tinha um cabelo grande, aquele cabelo crescido, barbudo. E aí, a lenda, a história diz que quando se aproximou o dia que a morte, tal hora, tal dia, em tal, eu vou te buscar, ele então disse: eu vou passar um pitu na morte, eu vou enganar a morte, ela não vai me pegar de jeito nenhum. Então, quando estava se aproximando o dia da morte chegar para ele, ele foi no barbeiro, tirou o cabelo, ficou careca, tirou a barba e disse: a morte disse que vem me buscar tal dia, tal hora, então eu vou ficar em casa, não vou sair de casa, vou ficar escondidinho, no lugar mais escondido, e ela não vai me encontrar. Então, assim pensando, foi para casa. Naquele dia ficou careca, se deitou debaixo da cama, ficou escondidinho lá. E a morte então chegou no endereço onde ele estava. Foi lá no quarto, não estava. Foi lá na cozinha, não estava. Foi lá na sala, foi no quintal, tudo que é de canto. Então, depois de tudo, a morte disse: eu vou ver se eu encontro esse que eu vim hoje buscá-lo aqui, em algum lugar. Ele está aqui. Aí saiu abrindo porta de banheiro, a porta de estante, de tudo, e não encontrou. Mas aí teve uma hora que a morte chegou assim, olhou por debaixo da cama, disse: já que eu não encontrei aquele barbudo, aquele camarada cabeludo, eu vou levar esse careca. É uma ilustração apenas para a gente ver que ninguém foge de acontecimentos fatais. Quando tem de acontecer, acontece. Deus estava presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos aqueles momentos, tanto na vida de Jonas, como do próprio profeta, isto é, do rei Acabe. Ele estava vendo, ele se escondendo entre o povo lá, e a mira de Deus não perdeu o alvo. Deus só atira na mosca. Ele, embora esteja nos céus, do alto da sua morada, o salmista diz que do alto da sua morada ele se inclina para ver todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Do lugar da sua morada ele contempla tudo.
Ele está presente. Ele está aqui hoje à noite. Ele prometeu: onde houver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Quem crê nisso, diga amém. Ele está aqui. É por isso que ele diz aqui, nos versos que nós lemos, os versos 7 a 12: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada, for até os confins do mar, e lá a tua mão, até a tua destra, a tua mão me susterá. Se eu descer aos mais profundos abismos, lá estás também. E ele vai descrevendo: onde chegarmos, ele está presente. A sua mão nos susterá. Onde formos, ele brilha até mesmo entre aqueles que estão em trevas. E é por isso que Davi aqui diz: para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. A gente precisa de ter entendimento porque Davi estava dizendo isso. Para ti não há diferença, luz e trevas é a mesma coisa. Ou seja, tanto faz eu estar escondido, como aquele careca estava lá debaixo da cama, escondido, achando que a morte não ia encontrá-lo, como se eu estivesse em plena luz, os holofotes todos me mostrando, tudo muito às claras, a plena luz do dia. Ele me vê tão nitidamente como quando alguém está em densas trevas. Por isso que Davi disse: para ti a luz e as trevas são a mesma coisa, não há diferença. Não adianta você se esconder, é ingenuidade você se esconder da presença de Deus. Ninguém se esconde, amém? Mas por último, versos 13 a 24, Davi descreve a onipotência de Deus. E aqui eu espero que você abra bem os ouvidos para a gente falar sobre esse acontecimento que ele descreve nos versos 13 a 24. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando a gente foi fecundado, quando houve a fecundação lá no útero da nossa mãe que nos deu a luz. E aí ele diz aqui: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sendo formado. As células, os tendões, os músculos, tudo, nem existia ainda, substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente, traiçoeiramente, a palavra quer dizer isso, contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós vemos aqui a onipresença, digo, a onipotência de Deus. Falamos sobre a onisciência, onipresença, e aqui nós vemos a onipotência. E aqui, meus irmãos, nós vemos Davi apresentando a nossa existência como seres que foram criados conforme a sua imagem e semelhança. E aqui eu quero pedir agora ao nosso sonoplasta que apresente aqui no nosso data show essa figura de uma criança que foi gerada como eu e você no ventre da nossa mãe. Vai mostrar aí agora no telão aí. Cabe na concha da mão esse ser que está aqui. Deus viu quando a nossa formação estava sendo realizada lá no ventre da nossa mãe.
Aí estão querendo aprovar o aborto aqui no Brasil, dizendo que até a 4ª semana pode cometer esse crime. Isso é crime. Tirar a vida de um ser indefeso como esse aqui, que o salmista descreve: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus viu a nossa formação quando estávamos em substância informe. Quando eu sempre me deparo com alguém que defende o aborto, eu pergunto: você gostaria de ser tirada do ventre da sua mãe pelo aborto? Ah, não, eu não. Quer tirar a vida dos outros, assim não aceita, não admite. Tirar a vida de um ser indefeso que precisa de ter cuidados e os mesmos direitos de existir e viver como eu e você, é cometer um crime, é covardia, é covardia. É por isso que Davi disse: os teus olhos me viram a substância uniforme, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Ele forma o nosso corpo desde o ventre, com todo o carinho, com todo o cuidado. E aí nós vemos que, infelizmente, tirar a vida de um ser indefeso como esse que eu mostrei para vocês, é como se essa criança tivesse crescido, tivesse adulta, e como a gente viu nesses dias, os terroristas degolarem 40 crianças que já estavam, já existiam como essa criança que estava ainda no ventre, apenas já tinha vindo a madre, já tinha nascido, sem nenhum direito de se defender. Seus olhos foram arrancados na presença dos seus pais, os dedos foram cortados. Isso é crueldade. Isso não temos palavras para descrever a falta de senso humano. Então o homem está se tornando pior do que muitos animais, que às vezes tiram a vida para a sua sobrevivência. Não há razão de se tirar a vida de um ser indefeso como este, porque tirar a vida de uma criança que já nasceu, que já existe.
Quero convidá-los para que amanhã nós continuemos a ouvir a conclusão desta palavra que nós ministramos. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo a orquestra Louvores Eternais. Até amanhã, se Deus quiser. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar meu sonho. O sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha nós aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu sirvo um Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou